Vamos então começar a aulinha básica de hoje, ela é muito básica. Eu já mandei os slides para vocês. Todo mundo aí tem os slides. Então vamos começar. Ana, tá me escutando aí? Vocês estão ouvindo aí? Melhor. Tô sim. Tá, não, ótimo. Deixa eu só aprender aqui como é que põe esse trem para filmar para vocês aí. Achei aqui. Bom, estão vendo a tela, né? Tranquilos. Espera aí que tá um pouco lenta, apareceu. Bom, hoje é a nossa segunda aula para a nossa prova no final do mês. Tranquilíssimos aí. O que acontece? Hoje, pessoal, nós vamos falar um assunto que a gente já estava falando, né? Que é a questão da água no solo. A gente tem que conhecer essa umidade. O conhecimento dessa umidade do solo é de fundamental importância. Se você não saber a quantidade de água que tem no seu solo, a umidade que tem no seu solo, você não consegue irrigar. Porque você só irriga quando se tem essa necessidade, né? Um solo seco, a falta de umidade nesse solo. Pois indica em que condições hídricas eles se encontram. Então, quando a gente começa a estudar essa condição hídrica do solo, é justamente para isso, para a gente saber como é que ele está e quanto de água eu vou colocar nesse solo. Para a irrigação, a umidade do solo deve ser determinada e servirá de parâmetro para a quantidade de água a ser aplicada pelo sistema de irrigação. Então, hoje a gente já começa a calcular isso. O ponto de partida para vocês determinar se vocês vão irrigar ou não é hoje. Você já entende da água no solo, da água na planta, a água na atmosfera, o ciclo da água todinho vocês já sabem. Agora a gente precisa estudar qual que é a necessidade de eu colocar água nesse solo. Então, hoje é esse ponto de partida que vocês começam a calcular mesmo. Deixa eu só colocar o chat aqui viradinho, porque caso alguém perguntar alguma coisa, eu estou enxergando. Então, continuando, né, pessoal, o que acontece? Nos cálculos de irrigação, a gente vai trabalhar sempre em base seca. Por que base seca? Existe a base úmida e base seca. Na irrigação sempre se trabalha base seca. Só que na próxima aula, na quinta-feira, eu vou mostrar para vocês que tem alguns equipamentos, tá? Porque tem N equipamentos que medem a umidade do solo. Quando que vocês vão usar qual? Depende. Depende primeiro da sua condição financeira. É de acordo com o seu bolso que você vai escolher o equipamento que vai te dar a umidade desse solo, tá? Só que tem alguns equipamentos que dão essa umidade do solo para vocês em base úmida. E a gente sempre trabalha em base seca. Então, quando vocês forem olhar esses equipamentos, vocês têm que saber isso. Essa é a primeira regra para os cálculos de irrigação. Trabalhar em base seca. Vocês anotem isso aí, que isso é VOF de prova. Nesse caso, pessoal, faz-se a necessidade da transformação desse valor. A gente vai aprender a fazer isso hoje. Quando eu calculo base seca, quando eu calculo base úmida e como eu faço essa transformação, tá? Então, vamos lá. Essas são as fórmulas, pessoal, que vocês vão trabalhar hoje. Vocês vão aprender tudo isso. Fazer o cálculo de porcentagem, o primeiro aí, porcentagem base úmida, é a massa da água dividido pela massa do solo úmido. Como assim é na massa da água? Eu peguei meu solo, tirei uma amostra, uma quantidade dele, fui lá e pesei. Essa é minha massa de solo úmido.
A água que evaporou é a massa da água. É só isso, gente. Eu vou pegar a massa que evaporou, a quantidade de água em gramas que evaporou, dividir pela quantidade do solo que eu tinha e multiplicar por 100. Tá feito o cálculo. É simples, é raciocínio, tá? O segundo, porcentagem umidade em base seca, é que eu utilizo nos cálculos de irrigação. Então, eu pego a massa de água que tinha nesse solo, o peso do meu solo seco, só que eu tenho que saber o meu solo úmido. Como é que eu vou saber a quantidade de água que evaporou se eu não tenho, né, a massa da água que saiu? Então, eu peso o meu solo úmido, guardo aquele cálculo, né, aquele valor. Eu levo ele para a estufa, evapora a água. Eu tenho a quantidade de água que saiu. E eu tenho o solo seco que ficou. Eu vou utilizar, então, o solo seco e a quantidade de água que saiu. E multiplicar por 100. Até aí, super tranquilo. Tá, Ana, mas você falou que alguns equipamentos eu preciso fazer a transformação. Tem. É super simples. Você não tem um resultado aqui, ó, da base úmida? Eu vou pegar esse resultado aqui, que a base úmida aqui vai me dar. Tá, deixa eu só fazer uma configuraçãozinha. Eu vou pegar esse resultado aqui, ó, da massa de água do solo úmido e jogar aqui embaixo, só substituir. Eu vou obrigar vocês a saber as fórmulas de cabeça? Não, gente. No dia da prova eu vou entregar tudo isso para vocês. Vocês vão ter as fórmulas na mão. Só que vocês precisam saber onde substituir, tá? Até aí alguém tem dúvida? Tá tranquilo, né? Porque você está tão calado, já saiu todo mundo correndo. A verdade é essa. Eu tô aqui. Só observando. Eu tenho dúvida. Tô aqui só de tocaia, só tocaia. Pergunte. Essa massa de água aí, como que eu vou identificar ela? Ah, tá. Você foi lá no chão, lá no chão, nossa, que horror, lá no solo, e tirou uma amostra desse solo. Você pôs ele dentro do saquinho, correu pro laboratório. Chega lá, eles vão pesar. Depois eles vão secar. A diferença do peso úmido com o peso seco é a massa da água. É aí que você vai descobrir. Uhum. Natal, Obrigado. tô copiando. Não, tranquilo. Natal, eu também enviei os slides, tá? Se você não recebeu, você grita. Mas tranquilo, qualquer coisa vocês perguntem. Professora, repete de novo aí como é que faz esses cálculos aí, que eu boiei aí. Ah, tá, todos os cálculos, vamos lá. Eu tenho porcentagem em base úmida, tá? A porcentagem em base úmida, eu utilizo o quê? O solo úmido e a quantidade de água que saiu desse solo. Para todas as fórmulas eu vou usar isso. Eu vou pegar um solo, ele tá molhado, tá? Vou pôr no saquinho e levar para o meu laboratório. Lá no laboratório, ao que chegar, eles vão pesar. Essa aí é a massa de solo úmida. Vocês vão usar ela sempre aí no primeiro cálculo diretamente. Depois ela vai ir para uma estufa, pessoal. Uma estufa é um forno controlado, que a gente controla a temperatura e tudo. E depois de um certo tempo é pesado. Esse solo ele vai estar mais leve, porque ele perdeu água. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que eu tinha anotado da minha massa úmida e diminuir pela massa seca. E a quantidade de água que evaporou é a massa d'água. Então, a massa d'água é aquela quantidade de água que evapora do meu solo. Ana, eu posso fazer isso em casa? Pode. Eu vou ensinar várias técnicas de vocês medirem isso. Então, aí, quem tem um rancho, um sítio e queira tentar, eu vou ensinar várias técnicas caseiras e vou ensinar técnicas onde vocês têm um maquinário, como tensiômetro, como vocês fazem uma leitura em laboratório, tudo isso vai ser ensinado. Eu só estou ensinando agora os cálculos, porque a hora que eu ensinar os equipamentos, a gente vai pegar os valores do equipamento e jogar aqui. Então, vocês precisam saber o cálculo primeiro.
Então, o cálculo, você tem porcentagem base úmida, porcentagem base seca, que é o que eu utilizo na irrigação, e eu tenho a transformação. Vamos colocar que meu equipamento me deu ali porcentagem base úmida em 10. Eu só venho aqui nessa última aqui e faço a transformação. Meu equipamento já deu o valor. Pererequinha. Esse trem que não tá dando certo. Aí, deu. Aí eu transformo para cá. Oi, Clay, boa noite. Bora lá que o bicho tá pegando. E eu jogo aqui, o meu resultado aqui, eu vou jogar ele aqui. Então, pessoal, essas são as principais fórmulas que vocês vão usar nas atividades de hoje, tá? Eu vou resolver alguns exercícios com vocês e vou deixar um negocinho para vocês treinar. Continuando, na irrigação, pessoal, muitas das coisas que vocês vão ler vai falar em resultados em milímetro. Lógico, porque a gente fala assim, a lâmina d'água vai ser de 3 milímetros. Ah, eu vou usar uma lâmina de água de 20 milímetros. Vocês vão aprender a calcular isso, vocês vão aprender da certeira ali, ó, o que o cara vai precisar. Então, tem essa porcentagem base úmida e volume. Ana de Deus, qual que é a diferença de massa e volume? Agora você está deixando nós dois. Tá aqui, ó. A diferença de massa e volume. Massa é a quantidade da matéria que um corpo possui, é seu peso. Seu peso é sua massa. Quando eu pego a quantidade do solo, vou lá e peso ela, é a massa. Entendeu? Isso é massa, é tudo que você pesa. Já volume, pessoal, é o espaço ocupado. Então, eu tenho equipamentos que falam assim, eu tirei, vamos lá, 20 centímetros cúbicos de solo. Isso é um volume. Meu solo tem 20 centímetros cúbicos. Isso é volume. Massa é gramas, tá, pessoal? Quilo. Agora, centímetros cúbicos é volume. Então, pessoal, na irrigação, a gente trabalha com lâmina de água. Então, eu tenho que transformar esse volume, né? Quer dizer, esse peso em volume. E vocês também vão aprender hoje, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Por que eu tô falando isso para vocês? Simples. Se Deus quiser, nós vamos fazer essa aula prática aí. O que acontece? O maior problema encontrado é conhecer o volume. A gente tem máquinas, né? O que tá ruim demais, colega? É o som, o que é? A net tá caindo. Depois você vê a gravação, colega. Mas se der para ir acompanhando aí, você vai acompanhando, tá? Bom, pessoal, o maior problema hoje encontrado é conhecer o volume da amostra de solo na hora da amostragem. Por isso que tem equipamentos, tá? Que dão esses anéis. E a gente sabe fazer os cálculos desses anéis aí. É a altura e o diâmetro. Então, ele já vem com um valor no volume encontrado. Mas muitas pessoas, pessoal, não fazem a coleta de solo com esse equipamento. Eles utilizam, né, o enxadão, o trado holandês comum e tudo mais. Então, são tipos diversos de vocês determinar a umidade. Eu estou mostrando como é que pode ser feito, porque depende do local que você vai trabalhar e das condições financeiras da equipe que vocês estão trabalhando. Já falei da diferença de massa e volume. Massa é aquilo que é pesado e volume é aquilo que é medido, né? Então, já dá para vocês ter uma sintonização aí do que é o quê. Continuando essa historinha nossa, pessoal, a determinação da umidade em peso é bem mais fácil. Foi igual eu falei, você vai lá no solo, retira
uma quantidade de solo ali e pesa. Nós estamos falando de porcentagem de umidade em peso. A outra era em volume. Então, vocês têm que ficar atentos a esses detalhes. Se eu der lá no exercício para vocês, a porcentagem de umidade em peso encontrado no solo tal foi de X, vocês têm que saber do que eu estou falando. Vocês têm que saber que é uma amostra indeformada. Se eu falar para vocês que eu fui lá no solo e tirei uma amostra do anel volumétrico fulano de tal, vocês têm que entender que eu estou falando de base de umidade em volume. Por isso que vocês têm que gravar isso aí. Isso aí tem que ficar na mente de vocês. E aqui ensino converter, pessoal. E o que acontece, pessoal? Para converter, tem como vocês fazerem a conversão. A gente vai precisar dessa densidade aparente. Puta que pariu, Ana, onde você vai arrumar essa densidade aparente? Existe uma tabela e de acordo com cada solo tem uma densidade aparente, tá? Mas se na hora você não tiver a tabelinha, você pode pegar a massa do seu solo seco e dividir pelo volume do solo. Ou seja, eu falo para você, olha fulano, você tem 200 gramas de solo num volume de 20 centímetros por metro cúbico. Qual que é a sua densidade aparente? Dá para vocês fazerem tranquilo. Mas geralmente a gente dá a densidade aparente para vocês. Então, assim, geralmente vai vir no exercício, densidade aparente e tem o valor ali dessa densidade aparente. Essas são as densidades aparentes dos nossos solos. Geralmente um solo arenoso tem de 1,3 a 1,6 de densidade. O solo siltoso de 1,1 a 1,5 e o solo argiloso de 0,9 a 1,1. O que vocês percebem aí nessa tabela? A lógica da coisa. O que é um solo arenoso? Um solo arenoso, ele tem seus agregados maiores, né? A areia, ela tem um formato maior que a argila, certo? Então, esse solo tem uma densidade maior. Já o solo argiloso, ele tem as partículas bem menores, então a densidade desse solo também é menor, tá bom? O que isso significa? Que eu tenho maior volume no menor espaço. Ou seja, no mesmo espaço do solo ali que eu faço uma amostra, de um solo argiloso, ele considera mais pesado que o arenoso, certo? Então, é a lógica da coisa, porque o solo arenoso tem suas partículas maiores, diferente do solo argiloso, que tem micropartículas ou partículas bem menores que o da areia. E aqui um exemplo, pessoal, do que vocês vão fazer hoje. Só para vocês terem noção que esse pouquinho de trem que eu falei para vocês já virou um mundo. Ó, determine-se a umidade de um solo. Não, determinando-se a umidade de um solo, foi encontrado o valor de 20% de peso. O que significa isso? Eu fui lá na área, tirei uma quantidade de solo e levei ele para o laboratório. Lá no laboratório eu sequei esse solo e 20% do peso era água. Então era 1 quilo de solo. Desse 1 quilo de solo, 200 gramas era água. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Considerando a densidade aparente de 1,2, tá, nesse solo eu já fiz a minha densidade aparente. Eu sei qual que é a densidade do meu solo, 1,2.
e sendo cultivado por uma cultura que apresenta profundidade do sistema radicular de 50 centímetros. A raiz da planta a qual eu estou trabalhando, ela tem 50 centímetros. Determine a porcentagem de umidade em volume, bem como a água armazenada no solo em milímetros e metro cúbico por hectare. Jesus, fiquei louco. Não precisa ficar doido. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a porcentagem da umidade do meu volume. Eu não tenho a densidade aparente? Eu tenho a densidade aparente. Eu não tenho a quantidade de água, né? A porcentagem de água que evaporou desse solo? Eu tenho a porcentagem de água que evaporou desse solo. Então, a minha porcentagem de umidade em volume é o peso, 20%, né? O que evaporou, vezes a densidade, 1,2. O que significa o quê, pessoal? Que 24% do volume do meu solo era água. Tá? Já descobri a metade do exercício. O Zzinho aí, pessoal, esse Z maiúsculo, é a raiz. Então, minha raiz tem 50 centímetros, só que eu trabalho em milímetros. 500 milímetros. Tá? Se minha área era 500 milímetros e 24% era ocupado por outras coisas, essa outra coisa aí de ocupação é água, tá? 24% de água. Então, de 500 milímetros da minha raiz ali, daquele solo que está compondo a minha raiz, 24% daquela concentração era água. 24% de 500 é 120 milímetros de água. E eu tenho que transformar esses 120 milímetros em metro cúbico de água por hectare. Então, 120 milímetros de água é o mesmo que eu dizer 1.200 metros cúbicos de água por hectare. Então, por hectare, eu tenho que ter 1.200 metros cúbicos de água. Era isso que o exercício queria. Ana, mas eu não entendi as fórmulas para cima, eu não entendi as fórmulas para baixo e eu tô boiando. Eu sabia que isso iria acontecer. Calma, Howard, tudo se resolve. Nós vamos resolver isso agora. Aqui, pessoal. Primeiro, o exercício que nós tínhamos. Porcentagem em base úmida. Primeira coisa que vocês têm que aprender a fazer. Eu trouxe um exemplo. 20 gramas de água em 350 gramas. Júnior, a aula de hoje, eu vou ser sincera, nesse primeiro momento, parece que fica tudo zoado, tá? Parece que fica tudo perdido. Depois, vocês têm que pegar, eu vou passar agora de pouquinho para vocês. O que vai acontecer? Vocês têm que pegar, parar e ler o exercício novamente. Porque aí você consegue ligar o que eu falei no exercício. Eu falando aqui, e eu sei só acompanhando aí, eu sei que vocês estão tudo perdidos, mas tudo vai se ajeitar, tá? Pode ficar tranquilo. O que acontece, pessoal? Ó, basicão aqui. Vou substituir na fórmula. Ops. Vamos lá, ó. Para mim fazer a porcentagem de umidade em base úmida, eu tenho a massa da água dividida pela massa do meu solo úmido. Tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu ver isso. Desligou. Então, pessoal, eu estou falando aqui para vocês que eu tenho 20 gramas de água. Aqui bonitinho. Deixa eu pôr esse trem no vermelho aqui para vocês enxergarem. Em 350 gramas de solo. Então, eu fui lá no solo, tirei uma amostra dele, ele tinha 350 gramas úmido. Depois eu levei e sequei ele, saiu 20 gramas
de quê? De água. Tá? Eu faço o cálculo. 20 dividido, massa 20, que é a massa da água, dividido pela massa do solo úmido, vezes 100. Quanto que dá isso? 5,71. Ou seja, significa que em 350 gramas de solo, eu tinha 5,71% de água. Mas a Ana falou que eu tenho que transformar isso em base seca. O que eu faço? Eu lembro da formulazinha. O que é a base seca? 100 vezes o valor que eu descobri aqui de base úmida, dividido por 100, menos o valor que eu descobri em base úmida. Isso me dá o quê? 6%. O que eu quero dizer com esse 6%? Que a umidade da base seca de 350 gramas do meu solo foi de 6%. Ou seja, 350 gramas de solo só segura 6% de água. Tá? É isso que isso aí quis me dizer. Quanto de água esse solo meu segura? 6%. Ele é um solo que não vai segurar 30% de água. Ele é um solo que segura pouca água. Somente 6%. Porcentagem base seca. Foi o que eu falei que a gente utiliza na irrigação. Se o seu equipamento te dá essa porcentagem base seca, tranquilo, você vai ter que calcular pouca coisa. Então, pessoal, eu fui lá na minha área, tirei 960 gramas. Tirei uma quantidade X de solo. Levei para o laboratório, pesei. Parte disso era água, né? Foi para a estufa. O que evaporou era água, evaporou 38 gramas e me sobrou 960 gramas de solo seco. Super simples, eu pego o valor da água que evaporou, dividido pela quantidade daquele solo que foi seco e multiplico isso por 100. Vai dar 3,95. Isso significa que aquele solo meu tem uma capacidade de reter água só de 3,95%. É um solo que já está tão compactado que ele retém pouquíssima água. Ele não retém água. Isso é preocupante? É. Se é um solo que retém pouca água, vai acontecer duas coisas. A primeira, eu vou ter que irrigar com maior frequência, então eu vou gastar mais energia, tá? E é um solo que eu vou ter que colocar uma lâmina de água muito pouca. Porque se eu coloco muita água, esse solo não vai segurar a água, ele vai perder água. Tanto para escoar, quanto para... Elder Harris, que isso, Ana? Uai, os cálculos? Oxi! Nós já entrou em cálculo, meu filho. Nós já tá no 12, acelerado, ó. Tá? Então, conforme a gente vai ver nessas medições, a gente já vai raciocinando que o nosso solo, ele é fraco para segurar a água. Muito fraco. Continuando. Dei um exemplo novamente daquele exercício aí. Eu perdi tudo, tá? Nós vamos... João Lucas, eu não tô entendendo mais nada. Tá assim, João Lucas. Para e respira, tá? Que eu vou reexplicar. Eu trouxe novamente aquele exercício anterior, só que com outros valores, só para vocês entenderem, tá? Então, eu peguei, fui lá, né, recolhi um solo e foi encontrado 30% do peso. Eu tenho a densidade aparente desse solo, que isso não muda, pessoal. A densidade aparente de um solo, ela não muda com frequência. Então, se você fizer a densidade aparente de um solo, você continua
nele diretão. O que acontece? É o que eu falei, vocês vão pegar a quantidade de água, multiplicar pela densidade, vão pegar a raiz que essa planta ocupa em centímetros, transformar ela para milímetros, e na última parte aqui, vocês vão pegar essa quantidade, né, 27% de 350, o que significa? Que de 350 milímetros da minha raiz, o espaço que ela ocupa, 27% é água. Quanto que dá isso? 27% de 350. 94,5 milímetros. Então, de 350 milímetros, 94,5 é água naquele solo. Transformando isso para dentro de um hectare inteiro, é 945 metros cúbicos de água por hectare. Tá, Natal, eu dei explicação grande, mas aí eu vou voltar. Não, Raul Filho, você não é burro. É complicado mesmo essa matéria. Não se preocupe, por isso que foi pouco slide hoje. Por quê? Vocês viram apanhado, né? Vocês apanharam, vocês têm dúvida até da alma. O que eu vou fazer agora? Eu volto explicando mais devagar. Porque aí as dúvidas ficam mais acentuadas, tá? Até aqui, vocês entenderam parte da história. Agora eu volto e faço um auê geral, tá? Porque aí as dúvidas ficam acentuadas e fica mais fácil de vocês tirarem. Ok? Então agora eu volto até aqui e vou começar a explicar algumas coisas que foram passadas e eu sei onde está a dúvida de vocês, porque sempre é as mesmas. Então, pessoal, voltando aqui, o que eu estou fazendo hoje com vocês? Hoje eu estou mostrando para vocês como calcular a umidade do meu solo, tá? Não é tortura, gente, calma, tá? O que acontece, pessoal? O que eu estou ensinando hoje para vocês? Calcular a umidade do solo. A gente precisa aprender a calcular a umidade do solo para a gente entender quanto de água ele segura, isso é muito importante, e quanto de água eu posso colocar nesse solo. Eu só coloco água quando ele precisa e de acordo com a quantidade que ele segura. Quando eu trabalho na irrigação, pessoal, o que acontece? Eu posso calcular esse solo de diversas maneiras diferentes. Eu calculo como essa água sai desse solo, que quantidade de água que eu tenho nesse solo, de diversas maneiras. Base úmida, base seca, um monte de formas de calcular de que forma a água sai desse solo. Para irrigação, pessoal, quando vocês forem ler qualquer coisa de irrigação, o que vai acontecer? A gente trabalha em base seca para fazer os cálculos. Só que alguns equipamentos, que eu vou mostrar na próxima aula, algumas formas de medir esse solo, traz isso para a gente em base úmida. Então, eu tenho que entender que eu tenho formas de fazer essa leitura em base úmida e base seca. E tem como eu transformar a minha base úmida para a base seca. É isso, pessoal, que eu estou tentando passar para vocês. Por quê? Que eu estou tentando passar que tem base úmida e base seca. Porque vai depender do equipamento que vocês vão ter. Dependendo da condição financeira de vocês, você tem um equipamento que dá as duas leituras. Dependendo da condição financeira da área, pessoal, tem equipamento que vocês têm que fazer no forninho de casa. E vocês têm que aprender a fazer essa leitura, tá? Às vezes você está numa área que vocês precisam dar uma solução de irrigação muito rápida e não tem como pegar esse solo e levar para um laboratório, vocês vão ter que aprender a fazer isso num forno e a calcular.
tá? Então, assim, eu estou ensinando porque o técnico, pessoal, é o cara que faz. O agrônomo, ele é o babaca que manda. Quem vai trabalhar para valer é o técnico, tá? É a mesma coisa do médico e da enfermeira. O babaca do médico só passa a medicação. Quem calcula é a enfermeira. E se a enfermeira errar, quem é processada é ela. O médico está livre. O medicamento certo ele passou. O problema dela é que aplicou errado. E é a mesma coisa na área nossa. O agrônomo, ele chega e fala. Mas quem tem que ter o raciocínio rápido, a inteligência, é vocês que vão ser os técnicos. Porque quem põe a mão na massa é o técnico. Por isso que eu estou ensinando base úmida, base seca. A base seca é que eu uso nos cálculos da irrigação, quando vocês forem lá colocar o sistema para rodar, ok? Tranquilo. Para mim fazer isso, pessoal, existem 3 fórmulas. Massa da água. Existem 3 fórmulas, perdão. Dentro dessas 3 fórmulas, eu trabalho com o quê? Massa da água, massa do solo úmido e massa do solo seco. Ana, boiei. Que desgrama de massa é essa? É massa de pastel? Não. Massa da água, pessoal, é a quantidade de água que eu perco. Quando eu pego um solo úmido e levo ele para secar em laboratório, ele vai dar uma diferença, tá? Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa aqui. Ele vai dar uma diferença. Eu tenho um solo seco, um solo úmido e um solo seco. Quando eu pego esse solo úmido, levo ele para a estufa e ele sai seco e eu peso isso, o que saiu desse solo? Só água. Foi a água que evaporou. Essa água que perdeu, que é essa diferença de peso, é a minha massa d'água, tá? É a água que eu perdi. Por isso que meu solo ficou mais leve. A água, ela é pesada. Então, quando eu pego esse solo, levo ele para a estufa e peso, a diferença do solo úmido com o solo seco é a massa de água. Quando eu pedir a massa de água, é só saber quanto secou esse solo. Quando eu falo massa de solo seco, pessoal, é o peso daquele solo que saiu da estufa e foi seco. É o peso daquele solo que deixou a estufa. E massa de solo úmida é o solo que eu coletei lá no campo, pus no saquinho, identifiquei, cheguei no laboratório, eu peso ele. Isso é a base úmida de um solo, tá bom? Então, vocês entenderam o que é uma massa seca, massa de solo úmido e a massa de água. A massa de água é a quantidade que evapora de um solo, tá? Por que isso é importante, pessoal? Simples. Quando eu tenho um solo e ele começa a perder água, eu tenho que saber que velocidade que essa água sai. Eu tenho que entender quanto de água que sai desse solo. Surgiu uma dúvida aqui. Oi? Surgiu uma dúvida aqui. Pode perguntar. Esse cálculo aí do porcentagem UB1, que é a base úmida, tá pedindo a massa de solo úmido. Certo. Seria um solo mais argiloso. Não necessário. É qualquer solo que eu tirar lá do campo e levar ele sem secar para o laboratório. Então, a mesma vamos falar que o mesmo solo que eu peguei, eu posso fazer o cálculo com a base úmida e também posso fazer com a base seca para irrigação, que é a UBS. Sim, que é essencial. Por que eu ensino os dois? É igual eu falei, tem equipamentos que hoje você só enfia lá no solo e te dá a leitura. Porque a gente tem que entender que a gente trabalha de... Mas cada tipo de solo tem um índice. Tem, isso mesmo, Howard. Se for um solo arenoso, meu índice vai ser 1. Se for um solo argiloso compactado, por isso que essa análise tem que ser feita. E é o que eu estou explicando. Porque vai depender do equipamento. Não existe um método de fazer isso. Existem vários métodos. Tem equipamentos que você sai de casa, enfia ele lá no solo e ele vai te dar uma leitura. Se ele for americano,
ele vai te dar massa seca. Só que se ele for chinês ou alemão, ele vai te dar massa úmida. E você tem que saber transformar isso. Por isso que eu ensino assim. E por que também que eu ensino assim? Tem métodos, pessoal, que você faz lá na roça, no rústico. Entendeu? Aí vai que você esqueceu de pesar o solo seco e jogou ele fora. Mas você tem a massa de solo úmido. Você consegue transformar e descobrir. Tá? Então é por isso que eu ensino tudo. Porque vai que amanhã vocês estão trabalhando com isso. E vai que deu um pepino. Vocês têm que pensar rápido. E é igual o colega perguntou aqui. Cada tipo de solo vai dar um índice. Tá? E depende também do manejo que você está trabalhando. Então, são 2 cálculos. Eu achando que era tudo um só. São 2 cálculos diferentes. Isso mesmo. Você tem um cálculo para a base úmida. Você tem um cálculo para a base seca. Nossa, mas a Ana falou que para irrigação eu só posso trabalhar com base seca. O que eu tenho que fazer? Embaixo a transformação. Tá? Embaixo tem essa transformação. Foi por isso que eu dei a aula e eu volto explicando ela novamente nesse caso do cálculo. Tá? Ô, professora, pode perguntar. tirar uma dúvida aí, interrompendo a senhora aí. Isso aí vai variar da época do ano, se tiver também, né? Tem várias variações, ou não? Não, porque é assim. Você pode, depende. Vamos colocar que você quer fazer um teste no seu solo. Você está com tempo. Aí, nós estamos nessa época seca. Todo dia você vai lá e coleta o solo e faz esse cálculo para você entender quanto a cada 24 horas você está perdendo de água. Você pode fazer isso. Você está com tempo, você quer brincar. Só que, no geral, o que a gente faz? É depois de uma chuva, depois de uma irrigação, depois que esse solo tem água, é que a gente pega ele e leva para o laboratório, tá? Então, é um solo que, não vou dizer encharcado, aquele solo recebeu água, eu pego ele úmido e levo para fazer o teste. Esse teste vale para o ano todo. Depois que você fizer isso aqui no solo, só se você fizer a merda, a cagada de compactar esse solo, que muda a estrutura dele e muda os valores. Mas depois que você fizer isso aqui e manter o manejo tipo plantio direto, o manejo desse solo, isso aqui vale por 10 anos. Tá? Você não precisa fazer isso todo ano ou toda época. Mas se você quiser entender seu solo por época, você pode, Helder. Você pode fazer e entender assim, olha, no verão, meu solo fica de tal maneira. No inverno, vamos colocar assim na época da chuva, ele vai tá funcionando diferente. Mas depois, se você determinar a porcentagem de umidade em base seca no seu solo, só se você compactar ele ou se você fizer uma merda muito grande para você repetir esse cálculo. Ele é feito basicamente uma vez só. Então, nessa base aí de solo seco e úmido, você vai saber a quantidade de água que você vai utilizar ali e a velocidade do pivô, no caso, se fosse um pivô móvel? Sim, a partir desse momento aqui, disso aqui que você está aprendendo, é que nós vamos chegar lá na frente. Isso aqui é o pontapé para você fazer esse cálculo que você está querendo. Se você não tiver essa base seca, essa base úmida, você nunca vai conseguir calcular a lâmina de irrigação do seu solo. Nunca. Isso aqui é o pontapé inicial para esse cálculo que você está querendo. É a primeira conta que faz. É tá? É a primeira conta que se faz. Continuando, pessoal. Ô, Ana? Oi. Eu preciso fazer uma pergunta também. Agora. É só uma dúvida. A questão desses cálculos é porque é o seguinte. A transformação, ela não quer dizer que ela vai seguir essa ordem que está aí. Por exemplo, vou fazer a porcentagem de umidade e faço a porcentagem de base seca e depois faço a transformação. Não quer dizer isso, né? Eu posso estar fazendo a porcentagem de umidade e aí já faço de base úmida e aí já posso para a transformação? Você está corretíssimo. Por que você está correto?
se você já fizer o cálculo em porcentagem de massa seca, você está coberto de outras coisas, entendeu? Mas quando que você vai fazer a transformação? Quando você só tiver resultado que encaixe em base úmida ou se o seu equipamento te der o resultado em base úmida. Ok, entendi. É porque eu estava acompanhando sempre na sequência que estava aí, por isso estava fazendo uma meia confusão. Mas eu fui analisar aqui na sequência, então por isso que eu te fiz a pergunta. Não, mas você está correto. Você está certinho. É isso mesmo. Okay, obrigado. Dúvida aí, vocês pedem para parar aí eu perguntando, tá? Bom, pessoal. Ana, oi, pois não? Volta aí os slides para mim. Voltei. Essa umidade base seca. Só em laboratório que eu vou descobrir o valor da massa de água e massa de solo seco? Eu tenho que levar no laboratório para saber se a porcentagem deles? Não, qualquer um, pessoal. São vários métodos. Na quinta-feira eu vou ensinar esses métodos, tá? São vários, vários. Você tem um leque de opção. Você pode levar sim para o laboratório. Eu falo que é o método mais confiável, tá? Porque existe um rigor para fazer ele. Mas também tem equipamentos. Tem equipamentos, pessoal, que hoje a tecnologia está tanto que você só enfia no solo, ele faz a leitura no cartão de memória. Você pega esse cartão, leva para o computador, põe nele. Ele faz os cálculos automáticos quando você tem que irrigar. É por isso que eu falo, não é só em laboratório. E tem métodos caseiros. Caseiros mesmo, assim, você vai falar, nossa, que ridículo, eu podia fazer isso em casa e não fiz. Então, tanto base úmida quanto base seca, vai depender do que você tem, do equipamento que você tem, da disponibilidade financeira e de tempo que você tem. Tá? Então, tanto faz ser caseiro ou em laboratório, você pode fazer os dois. E vocês vão perceber isso quando eu mostrar os métodos. Você vai falar, nossa, que ridículo, esse daqui me dá os dois. Então, pessoal, o que acontece? Só que na irrigação tem um monte de coisa, um monte de peguinha, igual na matemática. Eu trago explicando para vocês por quê. Uma coisa muito séria na irrigação é que a gente não fala assim, eu vou colocar 2 kg de água naquele solo. Não, a gente fala, eu vou irrigar 20 milímetros, eu tenho que irrigar 10 milímetros naquela área. E muitas das vezes, chega num ponto que eu falo, saiu em porcentagem. E agora, como é que eu vou transformar isso em milímetros? Então, eu trago as fórmulas para vocês. Não é para confundir a cabeça, é para vocês saberem que existe. Então, eu consigo transformar volume em milímetro. Para mim fazer isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do volume da água, tá? E o volume do solo. Ana, puta merda, agorinha você estava falando para mim em massa. Agora você vem com a desgrama do volume. Sim. Porque quando eu peso um trem, pessoal, eu estou falando em massa. Tudo que eu falar assim, eu pesei um solo. Eu estou trabalhando com a massa dele, tá? E tudo que eu falar volume, pessoal, o volume ele é diferente. Ele é metros cúbicos, ele é milímetro. Então, existe essa diferença. Tá, Ana, mas como é que eu vou saber se você vai trabalhar com volume ou com milímetro? Como é que eu vou levar isso para o laboratório? Você está me deixando doido. É de acordo com o equipamento que você tem. Por quê? Tem equipamentos, pessoal, que eu consigo tirar, tá vendo aqui, ó? É um anelzinho, a gente chama ele de anel volumétrico. Ele tem um volume calculado. Eu sei quanto de solo que eu tô tirando daqui. E eu levo assim bonitinho pro laboratório, ele não desmancha. Nesse caso aqui, pessoal, eu tô trabalhando o quê? Volume. Eu não peguei um material específico, uma coisinha bonitinha, tirei meu solo lindo e maravilhoso e mandei para o laboratório. É o maquinário que você está trabalhando.
É isso aqui que determina se eu vou trabalhar por massa ou volume. Aí eu chego para trabalhar numa fazenda, o desgramado do cara te entrega um trem desse, manda você tirar o solo, aí olha na sua cara e fala assim, e aí, quanto nós vamos irrigar? Aí você olha na cara dele e fala assim, não, minha professora não me ensinou a fazer isso, não. Eu não sei calcular volume, não. Eu só sei calcular massa, colega. Não, eu estou ensinando as duas coisas. Alguém perguntou um trem, vai aparecer aqui daqui a pouco para mim. Então, pessoal, se vocês trabalharem com esse equipamento, é volume. Se vocês trabalhar com enxadão na hora de tirar o solo, é massa, tá? Nesse slide eu trago a diferença de massa. Massa é tudo aquilo que eu peso. Volume é tudo aquilo que eu sei que coube num lugar medidinho, bonitinho. Essa é a diferença, tá? Continuando a história dos cálculos, aqui só ensina a transformar, tá bom? Uma amostra para volume e vice-versa. Vou usar isso. Quem especializar em irrigação preocupa com isso aqui, tá? Vou passar de pouquinho depois como é que a gente vai utilizar isso. Não é tão frequente, mas tá aí. A determinação de umidade em peso é bem mais fácil. Muito mais, gente. Porque a amostra, ela pode sair de qualquer jeito. Eu não preciso saber a quantidade que eu tirei ali de terra. Qualquer jeito que eu tirar essa amostra, tá ótimo. Contudo, pessoal, se for preciso fazer a transformação, é essa a fórmula. Só para vocês entenderem. Continuando, eu falei da densidade aparente. Para que serve a densidade aparente? Para complicar minha vida? Não, não é para complicar sua vida. Cada solo, pessoal, ele tem uma estrutura, tá? Seja um solo arenoso, seja um solo argiloso, ele tem uma estrutura. Essa estrutura é composta por muitas coisas, né? O solo ideal, vamos pensar assim, é ar, água, matéria orgânica e as partículas do nosso solo. 25% desse solo tem que ser ar e 25% desse solo tem que ser água. A densidade aparente, pessoal, mostra a saúde desse solo. O que é a densidade aparente? Eu tenho a massa do solo, lá dentro daquele anelzinho, o volume daquele solo dentro do anelzinho e o peso dele. Se ele é um solo compactado, esse solo vai pesar mais, porque ele tem menos espaços livres. Então, o solo compactado ele é mais pesado, ele é mais denso, assim como o solo argiloso. O solo argiloso ele é mais pesado que o solo arenoso, tá? Por quê? Ele tem uma concentração maior de partículas. Isso pesa. Porque as partículas da argila são menorzinhas que as partículas da areia. Tá, Ana, mas por que eu preciso dessa densidade aparente na desgrama da irrigação? Simples. Essa densidade aparente é que vai me mostrar quanto de água esse solo vai suportar. Eu vou saber se é um solo que está mais aerado ou um solo que está mais compactado. Só para vocês terem noção disso, aqui, ó. A densidade dos solos. Um solo arenoso, ele é menos denso. Um solo argiloso, ele é mais densinho, ó, 0,9 de densidade, 0,9 de espaço ali. E onde eu uso isso? Nas fórmulas lá vai precisar e eu vou passar para vocês, porque isso aí também, pessoal, como é que eu vou falar para vocês? É padrão. Na irrigação você tem que saber isso. Então você vai falar, é um solo arenoso.
vocês já sabem olhar lá no gráficozinho o que é o solo, se ele é arenoso, se ele é argiloso. Olhando naquele gráficozinho, você vai falar, não, então meu solo tem 1,6 de densidade. Por isso que eu ensinei vocês a olhar aquele gráficozinho antes. Aqui é um exemplo, tá, do exercício. Caso vocês tenham dúvida, eu deixei o exemplo aí. Aí aqui, pessoal, também eu fiz os cálculos para vocês entenderem. Cálculo por cálculo. Eu separei porcentagem base úmida e a transformação para base seca num único exercício. E aqui, pessoal, eu já envolvo mais coisas. Eu envolvo o quê? O meu sistema radicular. Por que que isso é importante? No solo, eu tenho o sistema radicular e ele ocupa espaço. Esse solo, ele está sendo ocupado pelas partículas, pelas raízes das plantas, ar, que é ocupado por água, né, durante um certo tempo, e a água. Então, pessoal, o meu sistema radicular, ele ocupa espaço. Se eu não tiver sistema radicular ali, minha água está ocupando todo o solo. Só que se eu tiver um sistema radicular nesse solo, parte dele é planta, parte dele é água. Por isso que nos cálculos, pessoal, vocês têm que calcular também quanto que a raiz está ocupando de espaço. Não adianta falar assim que naquele solo ocupa só água, que é mentira. Se você tirar a planta dali, cabe muito mais água. Só para vocês terem noção, é o que traz esse cálculo. Se eu tenho 350 milímetros de raiz, só 27% é água, pessoal. O restante é raiz. Por isso que eu tenho que calcular com a raiz da minha planta. E cada cultivar tem uma raiz. Se você for olhar o do milho, é uma, da soja é outra. Por isso que a gente calcula a nossa lâmina de irrigação de acordo com aquilo que eu estou plantando. Então, pessoal, a cada 6 meses ou a cada 3, 4 meses. Se eu for plantar só milho irrigado, tranquilo. Aquela lâmina de água vai ser uma o tempo todinho que eu estiver plantando milho. Só que se eu tirar o milho e pôr feijão, é o mesmo sistema radicular? Minha lâmina de água muda. Primeiro, que muda a quantidade de raiz que eu tenho nesse solo. Segundo, que a necessidade de água do milho é completamente diferente da necessidade de água do feijão. Não é a mesma coisa. São plantas diferentes. São seres humaninhos totalmente diferentes. Então, a gente tem que aprender a começar a conviver com isso e raciocinar isso. Nesse cálculo aí, é o pontapé inicial de tudo. Eu determinei a umidade do meu solo, já peguei meus trem, levei para o laboratório, eu enfiei um tensiômetro lá no meu solo, já me deu o resultado da quantidade de água. É os 30%. Foi o primeiro cálculo que eu ensinei para vocês, vocês já encontraram 30%. Peso considerado da densidade aparente do solo. A densidade aparente do solo está aqui. Helder, eu não aprendi a leitura da tabela. Eu posso trazer na próxima aula e ensinar novamente, tá? Eu não vou esquecer. Como é quinta-feira e minha aula já está pré-pronta, eu coloco isso lá no comecinho e ensino para vocês. O que acontece? O segundo é a densidade aparente. É uma característica do meu solo. Tranquilo. Eu já aprendi sobre solo. E o terceiro valor que eu tenho aí é da raiz da planta que eu estou trabalhando. Ela ocupa espaço vazio. Isso significa que nem toda a água que eu jogar no solo ele vai conseguir absorver. É diferente um solo que não tem planta nenhuma de um solo que tem uma raiz ocupando espaços ali. E esse exercício de hoje resume com tudo que vocês aprenderam hoje, para vocês entenderem a quantidade de umidade de água no solo.
Então, eu venho aqui, vou resolver um com vocês. O mais encapetado eu vou resolver com vocês. Vou pegar aqui, ó, o que eu preciso saber. Vou substituir lá para vocês entenderem. O exercício 3 aí, o que eu falo nele? Determinando se a umidade de um solo foi encontrado o valor de 26%. Eu fui lá, coletei meu solo, determinei a base seca dele, 26%. 26%. Deixa eu já ir fazendo aqui no celular também, porque o valor vai dar outro. Calculador, peraí. Eu tenho a densidade desse solo. Eu já fui lá no laboratório, fiz isso. Então, vezes 1,6. Então, 26 vezes 1,6 deu quanto? 41,6%. Ana, o que significa? Que em 100% do meu solo, pessoal, 41,6 vai caber de água. Então, se eu tiver 1 quilo de solo, fui lá e tirei 1 quilo, planta lá bonitinho. Desse 1 quilo de solo, cabe 41,6 de água, tá? Espera aí que alguém está perguntando alguma coisa, vai aparecer aqui no outro para mim. Não, não apareceu. Qual que é a raiz que eu estou trabalhando? Olha, um sistema radicular de 80 centímetros. Significa que é uma planta perene, uma planta que vive muitos anos. É uma frutífera, né? Pode ser uma frutífera. Então, se eu tenho 800 centímetros, transformando isso para 80 centímetros, transformando para milímetros, vai ser 800 milímetros. É muita coisa. É uma raiz frondosa, é uma raiz grande. Tranquilo. Eu sei, então, que no meu solo cabe 41,6% de água, mas ele está ocupado pela raiz. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 41,6 aqui, pessoal. Só apagar aqui. Vamos ver, Bruno, se você está certo. É porque eu não fiz os resultados. Eu fui montando a aula e colocando de cabeça as coisas e não fiz os resultados. Eu quero saber, pessoal, eu tenho 800 milímetros de raiz, das quais desse 800 milímetros, 41,6 tem que ser ocupado por água. É simples. Eu faço a porcentagem disso. 800 vezes 41,6 dividido por 100. Vai dar o quê? 332,8, isso mesmo, pessoal, milímetros de água. Então, vai necessitar isso aí de água. Transformando para metro cúbico, vai dar os 33.280, o colega está certo. Metros cúbicos de água por hectare. Olha a quantidade de água, gente, que esse solo e que essa planta precisa. Então, uma frutífera, ela vai utilizar muita água. 33.280 metros cúbicos de água por hectare. Vocês entenderam? A quantidade de água que precisa? A partir daí, pessoal, é que a gente divide isso em lâminas, em turno de regra. Fora isso aí, nós ainda tem que aprender
quanto que a planta vai jogar fora e quanto que realmente ela vai precisar. É muito interessante. Ana. Oi. Como é que é para mudar de milímetro para metros cúbicos? Não pula só uma casa? Igual tá no exercício anterior, deixa a vírgula você anda uma casa, no caso. Besteira? Peraí. Então daria 3.000. Peraí, eu acho que eu fiz besteira. Foi. Porque, ó. 120 vira 1.200, isso mesmo. Por isso que eu tô achando muito, mas eu falei, eu não fiz os cálculos em casa, eu vou aceitar o que o coleguinha falou. Quem que perguntou agora? Paulo. Paulo, eu vou te dar meio ponto só pela sua observação, tá? Você ganhou meio ponto hoje comigo. Bom. Só pela sua observação correta, sinal que você está prestando atenção na aula. Então, pessoal, vocês percebem que isso aí... o 800, Rafael, boa pergunta. Esse 80 centímetros é da minha raiz. Esse Zzinho aí é da minha raiz, tá? 80 centímetros. A gente tem que transformar a minha raiz em milímetros, certo? Aí, centímetros para milímetros, aumenta um zerinho. Aí virou 800, tá bom? Entendeu, Rafael? Aí, pessoal, o que deixa agora para vocês? Para vocês treinarem, tá? Exercício 1, exercício 2 e o exercício 3, 4 e 5. Certinho? Tranquilos? E a próxima aula, na quinta-feira, eu já corrijo ele para vocês, para ninguém ficar com dúvidas, tá bom? Aí, na quinta-feira, eu tenho que reforçar como é que olha o gráfico do solo e corrigir os exercícios para vocês não ficarem com dúvidas. Aí, se vocês quiserem fazer comigo na quinta, mas quem já quiser fazer em casa e tirar as dúvidas, tá bom? E acompanha comigo. Oi. Tem como a senhora voltar lá no exercício que a senhora fez lá, por favor? Só para me perguntar um negócio. Aí. Desse resultado aí de 332,8 milímetros, eu posso... Com esse resultado, eu posso multiplicar ele por 10 todas as vezes ou não? Sempre. Sempre por 10, né? Igual o outro também, o da raiz multiplica por 10, esse também, tá? Sempre. Sempre. Sempre, é padrão. Está correto. Então tá bom. Seu pensamento. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Põe todo mundo que está presente aqui para mim, que eu vou fazer a chamada agora, tá? Digita aí presente. Professora. Pois não. Eu estou com dúvida. Pergunte-me. É porque eu não tinha visto essa aula que você tinha passado, esse exercício aí, eu não consegui, do nosso lado do portal, né? Eu ainda não tinha nem respondido esse trabalho que você passou aí, ó. Tá, eu sei, é o Antônio que tá falando, né, Antônio? Sim. Antônio, faz com calma, faz com tempo. É a mesma coisa para os novatos. Eu sei que não tá fácil, a internet está caindo, tá tudo ruim. O aluno que entrou mais depois do começo do semestre, o aluno que teve dificuldade de acesso, eu já estou sabendo. Antes da prova, é aquela velha história. Eu vou trabalhar igual eu trabalhava em sala de aula. Eu vou dar um teste igualzinho vai ser a prova. Vocês lembram que eu fazia isso? Eu dava um teste e do teste eu nem mudava as vírgulas e dava a prova. Eu vou fazer a mesma coisa. O aluno que entrou depois, o aluno que não fez as atividades anteriores, o teste dele vai valer mais, para não perder ponto nenhum. Qual que é a vantagem disso? Eu vou fazer o teste, eu vou corrigir o teste e depois é a prova. Quem fizer o teste
fazer a correção do teste, faz a prova tranquilo, que minha prova é um Ctrl+C, Ctrl+V do teste, eu não mudo nem as vírgulas. Tá? Porque eu acho que o que vocês têm que aprender, vocês aprendem comigo aqui, não é gravando material para fazer prova, não. Então, vai ser dessa forma. Eu vou fazer o teste, vou corrigir. Caso você não tenha feito o exercício que eu dei antes, eu ponho sua nota no teste. Ok? Alright? Mas dá uma passadinha lá, dá uma estudadinha, tá? Tem muita coisa boa para aprender para levar pro resto da vida. Excuse me. Excuse me. Bye bye para todos. Eu vou fazer a presença. Quem já quiser sair, para mim, tranquilo. Tá? Bom descanso para vocês. Thank you very much. Bye bye. No. Hey, teacher. Hi. Vou desligar essa bosta agora, porque eu nunca sei como é que desliga isso. Arigato. Ana, me responde aqui rapidinho. Tá ouvindo ou já parou de ouvir? Não, eu tô te ouvindo. Então pergunta. O exercício é apenas fixação ou é para enviar para você? Não, coisa? fixação. Né? Fixação. Tanto é que eu vou corrigir ele na quinta também, para quem vê quem errou, quem acertou. Vou trazer um passo a passo da correção. Certinho, obrigado. Então, boa noite. Boa noite, bom descanso. Com Deus também. Amém. Obrigado. Ó, te bati, você tá fazendo barulho aqui.